Parece que tudo está inadequado. Parece que você não tem as atitudes certas ou o que é certo mesmo. Será que eu tenho que fazer assim? Ou qual é o jeito que eu tenho que fazer para agradar a Deus? E onde é que eu me posiciono? Mas eu estava fazendo assim, agora não é assim. O que as redes sociais estão fazendo com a gente, hein? Eu quero falar hoje sobre essa sensação e essas consequências que nós vivenciamos através das redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre essas sensações que vivenciamos e que estamos muitas vezes à mercê delas quando nos deixamos levar por essa vida virtual. Oi, me chamo Lawane Freire e estou aqui para compartilhar com você as maravilhosas lições que venho aprendendo na vida com a Bíblia, com as pessoas da Bíblia, com as pessoas da realidade do dia a dia e principalmente para que possamos ter dicas práticas para vivenciarmos uma vida cheia de propósito e sabedoria divina. Eu estava conversando com a minha irmã e a gente chegou a um assunto assim que a gente estava falando sobre essa questão que vem muito aflorada nas redes sociais, que é a feminilidade. Que você precisa nutrir, exercer esse amor, esse cuidado pelo seu lar. E aí a gente estava falando sobre as pessoas começarem a se deixar, a querer se levar por esse lado, muitas vezes quando não condiz com a realidade que elas estão vivendo no momento. Quando, na verdade, o esposo deseja ajudar e tem como ajudar, ou quando a mulher tem o desejo no coração de sim querer trabalhar e querer se posicionar como uma profissional e ao mesmo tempo ela se sente culpada por não estar vivenciando a sua feminilidade. Será? Gente, o que a rede social tem nos mostrado é muito assustador, porque a gente vivencia a expectativa das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, sendo vista na vida de outra pessoa e não vemos a realidade por trás daquela expectativa que nós criamos, vendo através de uma tela a vida da outra pessoa. Nós não vivemos o processo que aquela pessoa passou para chegar até ali. E muitas vezes ela liga a câmera, eu não estou julgando, mas por ter se tornado um trabalho ou algo necessário, ela precisa ter saúde ou forças, muitas vezes até sem saúde, para ligar a câmera do celular e falar o que é preciso falar para levar aquela propaganda para as outras pessoas. E nós, do outro lado da telinha, nós ficamos com as consequências. Você já se viu nessa questão de se sentir fora do padrão, de se sentir estranha, inadequada, de se sentir insuficiente ou capaz de fazer algo, até mesmo gerando uma insegurança de que atitudes e que ações que são certas ou que são erradas, porque ao mesmo tempo que alguém fala do lado de cá que isso é certo, outra pessoa fala do lado de lá dicas sobre o que você quer ver e o que você tem dúvidas para trazer aqui para a gente compartilhar juntas desses pensamentos, desses aprendizados. Fala aqui embaixo nos comentários que eu vou anotar, eu vou olhar tudinho e a gente vai conversando sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que as consequências são muito severas. As consequências de você se comparar e de você se deixar levar pelo que a outra está vivendo, pelo que os outros estão mostrando, sem você pensar ou refletir naquilo com a sabedoria de Deus, com a questão de guardar o seu coração, com a questão de colocar o temor a Deus à frente daquilo que você está vendo e com a certeza de que você precisa ver como que a palavra de Deus está te instruindo naquela condição. São consequências muito assustadoras, que é baixa autoestima, que é insegurança, que é o medo do julgamento, que é a necessidade de aprovação, que é o perfeccionismo, e aí você começa a se sentir frustrada e inconstante, insuficiente, e aquilo vai gerando em você uma sensação de raiva, e por você não conseguir ter uma ação ou agir como deveria, ou como você esperava, você começa a se, sabe,
a se descontar naquilo, a ficar brava com seus filhos. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente olha mães corrigindo os filhos com tanta cautela, com a voz suave. Eu até brinco que uma vez eu vi uma amiga minha falando com a filha dela, falando, não, filha, tá bom, a gente conversa depois. Eu falei, nossa, se meu filho viesse aqui, eu falei, tá bom, já entendi, pode brincar, sabe? Mas é a minha forma de falar. Inclusive, ontem à noite, eu brinquei com eles que eles deitaram, eu fui lá, falei com eles e tal. Daí eu fui deitar. Aí meu esposo falou assim, hoje você tá brava, parece que você tá brava. Eu falei, não, não tô brava. Aí eu falei, quer ver como eu tô brava? Aí eu falei, filhos da mamãe, beijo, viu? Boa noite, dorme com Deus, amo vocês. Com essa voz. Aí o meu esposo perguntou assim, pessoal, essa é a mãe de vocês? Na hora, mas na mesma hora, os dois gritaram, não! Aí eu fui e falei, ah, é? Boa noite, então, vai dormir com Deus, tá? Beijo, amo vocês. Aí meu esposo perguntou, e essa agora é a mãe de vocês? Sim, essa sim. Ou seja, a minha personalidade não é sobre eu falar com tanta mansidão. A minha personalidade vem de eu falar sobre uma autoridade muitas vezes. Eu sei que é algo que eu preciso melhorar e que eu tento melhorar, mas ao mesmo tempo eu sei que muitas vezes, se eu não usufruir desta fala com eles, pela personalidade deles, eles não conseguem entender o que é certo, o que é errado, o que precisa e o que não precisa. E aí, quando eu vejo aquelas mães na internet falando que você não pode gritar com o filho, que você tem que ter o respeito e... Gente, juro, gritar eu também não aconselho, eu não gosto, já fiz isso não é de forma alguma o certo. Inclusive, na Bíblia fala sobre a mulher, sobre o gritar. Deus não se agrada do grito. E aí eu me pego com raiva quando eu preciso falar com eles nesse meu tom de personalidade, sabe? Eu fico chateada comigo por ter que falar daquele jeito, e aí eu crio um peso na consciência quando eu vejo alguém falando que não é daquele jeito e tal. Mas como não é daquele jeito? Depende. Qual é a minha realidade? O que eu tenho trazido para aquilo que eu preciso, para o meu dia a dia. E muitas vezes o que eu vejo é algo que não vai agregar nada na minha vida naquele momento, ou talvez não vá agregar, é para outra pessoa. Passa adiante e eu sigo o fluxo. É igual essa questão da feminilidade, que você tem que cuidar do lar, você tem que ter 10 filhos e tananã, e acordar 4 horas da manhã para fazer o pão, para tirar o leite, você tem que é aconselhável você ir morar na roça. Gente, essa não é uma realidade que eu viveria com meu esposo e com meus filhos. Mas ao mesmo tempo que eu assisto, aquilo me gera uma sensação de comparação, de como ser então ao certo ou de inadequação. Eu não falo no fato de ter que ir morar lá, mas eu estou dando exemplos. Mas você consegue compreender a questão da baixa autoestima. Você começa a ter pouca estima de si mesma, você começa a não se ver como Deus te criou. Olha o perigo dessas coisas, olha como isso é muito sério. E aí, às vezes eu me pego gravando vídeo, até falando suavemente e tal, mas não é essa voz que eu preciso usar aqui. Eu preciso usar uma voz de autoridade para que você compreenda que não é sobre se comparar. E aí, tá bom, Lawane, então o que você me fala sobre a palavra? Ana e Penina, Léa e Rebeca, Caim e Abel. Quando Caim se irou contra Abel, ele passeou pelo jardim e a presença de Deus apareceu e falou para ele: que cara é essa? Tipo, o que você está fazendo? Muda a sua fisionomia que isso vai contaminar o seu coração. Não deixa a ira te dominar, porque isso vai te gerar consequência. Mas começou na comparação. Começou no por que ele e não eu? Por que Leia e não eu? E você sabe o quanto Leia sofreu para ser amada por Jacó? Talvez ela sofria muito mais do que com Rebeca. E eu, quando eu escutava essa história, eu tinha a Rebeca como uma coitadinha da novela, sabe? Mas assim, não se é que vocês me entendem, me senti culpada por falar novela. Mas se é que vocês me entendem o problema aqui. A comparação levou Ana a sofrer ardentemente por dentro com as pirraças de Léa, de Penina.
Sabe, assim, tipo, eu tenho filhos, você não tem, e aí? Rebeca chegou a falar para Jacó, dê-me filhos, senão eu morro. Olha a pressão da mulher sobre o homem, esquecendo totalmente da sabedoria de Deus sobre nós, do propósito de Deus sobre a gente, pelo fato de se comparar e se deixar levar pelaquela questão. Então, a lição de hoje é a seguinte: para de se comparar. Não estou dizendo para você não seguir, não estou dizendo para você não olhar, mas guarde os teus olhos e o teu coração, para que a sua mente não comece a se contaminar em comparação, para te levar a consequências, até doenças, ansiedade, síndromes, pânicos, porque você não consegue ser aquela pessoa que você está vendo. Seja aquela pessoa que Deus te fez para ser. E para você começar a descobrir isso, é só aos pés de Jesus. É só buscando dele o que você precisa fazer e como ele precisa te usar ou agir na sua vida com isso. Eu espero, sinceramente, que você possa refletir sobre isso e refletir sobre quem você segue, para que você veja quais são os desejos que estão sendo aflorados dentro do seu coração. Eu espero mesmo que você saia desse vídeo refletindo sobre até as pessoas à sua volta, com quem você tem se comparado, ou o que está te incomodando e você tem feito até tido atitudes errôneas sobre a sua própria pessoa ou sobre a sua família por causa de algo que está te incomodando e você não está conseguindo se limpar. Vá aos pés de Jesus, busque consolo do Pai e peça para Ele te ajudar nesta transformação, porque só Ele pode. E o mundo vai continuar te oferecendo essas coisas, mas você precisa estar com o coração guardado e esperar em Deus para que você consiga ter forças para resistir todos esses maus. É esse o vídeo de hoje. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Me conta aqui embaixo o que é que essas redes sociais têm feito com você e o que você tem aprendido também nelas, porque elas ensinam bastante. Se você não me segue, me siga nas redes sociais também. Um beijo e até a próxima semana.